Começando o nosso podcast com negócios, o podcast sobre empreendedorismo, inovação e gestão de negócios. Hoje vamos falar mais do que nunca sobre inovação e tecnologia, mas antes disso eu quero me apresentar. Eu sou o Djan de Barros e aqui buscamos explorar os temas mais relevantes e atuais que impactam o mundo dos negócios, trazendo insights valiosos e entrevistas com especialistas do ramo. Hoje falaremos sobre eleições com estratégia na era da informação. Voltando com o nosso podcast com negócios, agora eu quero apresentar quem está aqui comigo nesta semana, neste episódio do podcast com negócios, e é para falar sobre a era da informação, principalmente utilizando as estratégias nas eleições, um assunto completamente, digamos assim, relevante, principalmente nesse momento que vai começar o pleito das eleições. Eu tenho aqui comigo, em primeiro lugar, a minha amiga Ana Paula, fundadora da empresa Tempo Real de Auditoria, presente no mercado desde 2010, empreendedora, formada em gestão de marketing e agora acabando de lançar a Tempo Real, acabando de lançar a Radar Eleitoral. Seja bem-vinda, minha amiga Ana Paula, ao nosso podcast com negócios. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tá nervosa ou não? Muito, Muito? né? Fica tranquila, fica tranquila. Mas vamos lá. A Radar Eleitoral, só pra gente falar, Tempo Real Auditoria é interessante, né, Ana? Que você tá falando aqui pra mim, já eu tô um pouco nervosa, mas quando tá lá no bastidor, lá não tem nada de nervosismo, né? Você toca o bonde lá com a maior maestria, mas na hora que vem pra frente das câmeras, aí é outra coisa. A hora que a gente passa a ser avaliada, né? Muitas das vezes. Fazer auditoria dos outros é mais fácil. Com certeza. Para trás das câmeras as coisas são diferentes. Então tá mas bom. Mas estão aí. Vamos lá, continuando, só para apresentar aqui o meu amigo Dr. Fernando Cury, juiz auxiliar da presidência do TRE, pós-graduado em Direito do Estado e em Direito Processual Civil, mestre em Processo Penal e garantismo. É isso mesmo, doutor Fernando? Eu não tive que colocar o óculos aqui. Eu vi. Deu uma embaraçada aqui. Pela Universidade de Girona, na Espanha. Foi professor de Direito Constitucional na Escola da Magistratura e, principalmente, meu parceiro de algumas festas. Vou falar, não posso Pode falar. Pode falar. Que o passado foi quem nos trouxe até aqui. Nos validou. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Como está o senhor? Muito bem, é um prazer mais uma vez, Jean, estar com você e fazer, né, acho que um bate-papo que seja descontraído, mas ao mesmo tempo informativo, Sério, né, sobre esse tema tão importante, tão latente aí, sobretudo no ano eleitoral, que nós vamos passar por vários desafios aí referentes ao tema. Aproveitando já, doutor Fernando, e a gente falar sobre este grande desafio que nós vamos passar agora, porque é uma era da informação, mas também é uma era da transformação, né? Né, Ana? E aí quando a gente fala em transformação, nós estamos falando em transformação em todos os sentidos, mas principalmente nessas eleições que talvez seja a primeira eleição que a gente tem o impacto da inteligência artificial, né? Como é que vocês entendem isso? Isso já é um impacto direto? Nós já vamos poder sentir nessas eleições, Ana? Qual que é a sua percepção? Eu acredito que a tecnologia está aí para ser usada. Né? Primeiramente, acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que vêm até para facilitar, melhorar processos e tudo mais. E a inteligência artificial, eu acredito que tem os dois lados. É o positivo, em que facilita, em que ajuda, em que contribui, em que traz informações aí ágeis, rápidas, né? Mas que ao mesmo tempo, como a tecnologia no geral, tem o lado ruim, né? O lado obscuro, em que, se não bem usada, ela pode negativar, pode trazer situações aí desafiadoras, mas que eu acredito que nesse primeiro momento ela vai ser usada só mesmo para o lado bom. É o lado correto, né? Para facilitar. Acredita. É o que a gente acredita e eu imagino que os candidatos também vão se restringir ao uso, até pelos cuidados que deve ter, as regras e tudo mais. Então, eu acredito que vai
ser bem aproveitada nesse primeiro momento. Doutor Fernando, a sua percepção sobre essa inteligência artificial agora, ela já existia antes, obviamente, né? Mas agora mais explicitamente falando. Eu acho, eu penso um pouco diferente da Ana com relação a esse otimismo todo da Né? sua utilização. Eu sempre falo que a inteligência artificial é maravilhosa, o problema dela é o ser humano, porque Só mais um pouquinho mais próximo. ela é Isso. obviamente manipulada e utilizada da forma como o ser humano quer. Eu acho, nas eleições passadas, eu tenho certeza que ela foi até já utilizada, Sim. mas nessa eleição é a primeira vez que nós temos uma regulamentação, né, através de uma resolução do TSE, dizendo, olha, pode, desde que cumpra determinados requisitos. É um desafio para a Justiça Eleitoral, nós vamos ter que enfrentar isso. Eu também acho que, infelizmente, ela não vai ser só utilizada para o bem. Espero, né, e anseio que realmente a maioria a utilize para o bem, mas aqueles casos que eventualmente infringirem, a Justiça Eleitoral, sem dúvida nenhuma, agirá de uma forma implacável e com todas as consequências aí previstas na legislação. Quando nós estamos falando principalmente desse pleito eleitoral, nós estamos falando de que datas, doutor Fernando? Quando começa especificamente o pleito eleitoral? Só para quem não entende muito do assunto se inteirar. A campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto, né? A gente tem agora, a partir do dia 20 de julho até dia 5 de agosto, o prazo das convenções A validação, partidárias. é isso, né? São as convenções partidárias. E aí eles escolhem, definem, Isso. e vão Os esses partidos, candidatos. federações, enfim, vão dizer quais são os candidatos que vão se colocar nas urnas esse ano. A partir do dia 5 de agosto começa o prazo do registro de candidatura, então os candidatos que passarem nas convenções têm de 6 de agosto a 15 de agosto para fazerem os seus registros perante a Justiça Eleitoral. E a partir do dia 16 inicia de fato a campanha eleitoral. Então 16 de agosto Até dia 5 de outubro, né? Porque a eleição esse ano vai ser dia 6 de outubro, primeiro turno. Perfeito. Então até dia 5 de outubro. É um tempo curto, um tiro curto. Eu acredito que cada vez mais, Ana, a gente vai ter a utilização não só da inteligência artificial, mas eu estou falando da ferramenta digital, né? Porque ela deixa de ser a cada ano, é o que o Dr. Fernando está falando. Eu acredito também que essa questão do inteligência artificial já foi utilizada anteriormente, como a gente já sabe, mas agora mais, principalmente com a regra, mas fora a inteligência artificial, nós temos as ferramentas digitais, que são várias, né? Então, não é da sua época, então deixa eu corrigir aqui, da nossa época, minha época e do Fernando, que era o showmício, camiseta, essas coisas não existem. Brindes e presentes, enfim. Isso não existe mais, mas a poluição e essa enxurrada de informações, chamada informações algumas, outras fake news no digital, é muito grande, né? Num curto espaço de tempo. Exatamente. Cada candidato adota uma estratégia aí, né? Uns com mais inteligência, com ideias propositivas e inteligentes, né? E outros optam por uma campanha de difamação, de injúrias e inverdades e fake news, e essa campanha que a gente chama até coisa mais incisiva, mais baixaria mesmo, que eu vejo como já caiu de moda, né? Porque as pessoas esperam, o eleitor espera que seja uma campanha que traga informações importantes, relevantes, de gestão mesmo, né? Que eu vejo também que como uma gestão pública, hoje ela cada vez mais ela deve se tornar como uma gestão empresarial privada, né? Cada vez mais técnica, cada vez mais usando de capacidades aí que façam disso uma boa gestão, uma gestão com responsabilidade. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com campanhas que vão por esse caminho difícil, complicado, e que, perante a Justiça Eleitoral, isso não pode acontecer, né? Então, para isso que hoje tem tecnologias, para que possa estar detectando isso e, em tempo real, a gente conseguir rebater todas essas informações para que, volto a dizer, seja uma eleição com ideias mais propositivas e responsáveis.
Baseado no que você acabou de falar agora, até aproveitando a palavra tempo real, né? Eu vi que teve uma trocadinha aí, mas vamos Né? falar disso daqui a pouco. Né? Como as campanhas podem se preparar melhor para lidar com a desinformação e utilizar a informação de forma ética, doutor Fernando? Porque essa desinformação atrapalha todo mundo, né? Sem dúvida. Se eu sou candidato, eu tenho uma experiência, obviamente, de longo prazo aqui da visão da justiça, né? Eu estou há quase 20 anos na magistratura, mas pensando por um outro lado, eu acho que os candidatos precisam se preocupar muito em estarem bem assistidos com equipes especialistas nessa área de tecnologia da informação, para que eles possam, de uma forma diuturna, estarem verificando, né, e fazendo toda a análise de todas as informações referentes ao pleito para que eles entreguem ali resultados no sentido de verificar se há ou não há alguma notícia falsa a respeito daquele cliente dele. E aí nisso eu acho que entra um espaço grande dessas agências especializadas no tema. Acho também que eles precisam partir da premissa que eles precisam utilizar a tecnologia de informação para o bem, da forma como a Ana disse aqui. A regulamentação do TSE é nesse sentido, pode usar desde que seja para a informação, de uma forma propositiva e desde que é identificado. Porque eu te falo com tranquilidade, eu não vejo ainda o Estado capaz de impedir a utilização da inteligência artificial para o mal. A velocidade dessas informações da internet é muito maior do que as nossas ações. Isso é uma questão mundial, né? Mundial, doutor sem Fernando? dúvida Porque nenhuma. Isso não é um problema do Brasil. Local aqui, né? Não é um problema do Brasil. É um desafio Ainda que pra a gente tem se cercado, o TSE criou um centro integrado de apoio à democracia, em que fizeram né, um termo de cooperação vários atores desse cenário, desde a OAB, Procuradoria Geral da República, Polícia Federal, como as próprias Big Techs. Firmaram esse acordo no sentido de combater a desinformação, e não só combater, mas também auxiliar na imediata retirada nas hipóteses de ser verificada alguma irregularidade. Mas veja, sempre vai ser no pós. A informação na internet, depois que ela é lançada, a gente tenta ali em 1 hora, 2 horas, 3 horas tirar, se for muito rápido. Mas 2, 3 horas de informação dentro da internet é um mundo. Né, A proporção que toma é muito rápida, né? É muito rápido. E para você tirar isso já não é tão rápido assim, né? Mas essa questão que o doutor Fernando está falando, ela é sempre uma ação uma ação pós-evento, né? Ela não consegue prever tudo, né? Não. Ela prevê algumas coisas, né? Uma grande parte, mas tem muita coisa que a gente não. Então ela é reativa. Essa é a palavra que eu estava procurando, isso. Exatamente. Mas veja, no termo de cooperação, essas Big Techs, inclusive, elas firmam uma obrigação de fazerem a detecção, né? E uma vez detectado, inclusive impedir. Uhum. Inclusive impedir esse aporte, o upload da notícia. Do arquivo, E fora isso, eu acho que aí vem, de fato, o papel da Justiça Eleitoral, é que se realmente for verificado e tiver aí um contexto grave a ponto de alguma maneira, influenciar naquilo que a gente fala de paridade de armas dentro do processo eleitoral, eu não tenho dúvida que a Justiça Eleitoral vai caçar registro, vai caçar diploma das pessoas que eventualmente abusarem dessa tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de tempo real, nós estamos falando do radar eleitoral. Fala um pouquinho sobre o tempo real e o radar eleitoral, que pode ajudar muitos candidatos, muitas campanhas a cuidar não só daquilo que está sendo, digamos assim, feito de errado, mas também da própria eleição, né? Como eu posso conduzir a minha eleição? Explica pra gente isso, Ana, por favor. Eu vou contar um pouquinho da Tempo Real, que por incrível que pareça, o nosso trabalho é exatamente cuidar não só da eleição, como pós-eleição, né? Então, eu vou explicar o porquê. Em 2010, foi sancionada uma lei em que obriga os órgãos públicos a ter uma empresa independente que fiscalize todas as suas propagandas.
Então, a Tempo Real, nesse ano, viu a oportunidade aí de montar a empresa para atender essa demanda. E ao longo desses anos, a gente vem fazendo esse serviço com muita excelência, procurando mais uma vez a transparência, né, na gestão pública. O cuidado. A gente sabe que os investimentos em propaganda pública é muito alto, e para isso que a Tempo Real surgiu, para que a gente monitore, acompanhe e entregue relatórios comprovando que aquela propaganda realmente foi veiculada. Ao longo desses anos, nós percebemos uma outra oportunidade que, como a gente tinha um acervo muito grande de gravações de rádio, de TV, nós vimos aí a oportunidade no período eleitoral de acompanhar todas essas inserções e entregar para os escritórios responsáveis em direito eleitoral todo esse material. Então, foi Não, mas esse trabalho. mas, Ana, é muita coisa, né? Porque é dito, todo esse material, o tempo todo, 24 horas? 24 horas. A gente tem essas gravações 365 dias do ano, não para nunca, finais de semana, feriado, Dá até até porque a medo gente essas nunca informações, isso aí sabe. né? A gente nunca sabe quando que. Quando vai estar Serão tendo essas utilizadas, propagandas e tudo mais, então a gente tem que estar com tudo isso sendo gravado. Porém, mais uma vez, aí a inteligência artificial, tecnologia, esse ano nós resolvemos inovar com um software que é a Radar Eleitoral, que essas gravações todas já não são precisas mais. Essa estrutura física que antes nós usávamos. O chamado offline, se você fala, digamos assim. Exatamente, que era parte estrutura física de gravação e parte material humano. Esse ano nós tivemos aí uma virada de chave, um insight na empresa, e nós desenvolvemos Sempre, esses insights sempre são no aperto, né, doutor Fernando? Deve ter algum... Mas é na dificuldade que a gente Né, cresce e na se transforma. dificuldade. Não é? E foi, a Tempo Real, assim, eu imagino que a gente estava num momento, numa zona de conforto, diríamos, No mar não tranquilo. correto, né? Aham. Mas era o que estava acontecendo. E aí veio um determinado desafio que fez com que a gente repensasse a empresa de continuar ou aproveitar a oportunidade e seguir aí, né, com uma estrutura reformulada. E foi quando surgiu a possibilidade de desenvolver a Tempo Real. Desculpa, O a Radar Eleitoral. Foi quando procuramos uma empresa de tecnologia e aí eu sou uma pessoa, assim, bem determinada, resiliente. Foi desafiador, está sendo ainda desafiador, assim, eu diria que um momento, assim, muito difícil, mas que também muito satisfatório. Agora que a gente está quase, né, vendo esse filho aí ser gerado e vir com um resultado muito, muito positivo. Então, vamos lá. O Radar Eleitoral é um software em que vai monitorar todas essas inserções eleitorais durante esse período que terá Que o a doutor Fernando propaganda colocou, eleitoral. exatamente, que Exatamente, é que é do- autorizado. Exatamente, a hora que a propaganda vai para o ar. Então, como que isso é feito? Eu já não tenho mais essa gravação física, ela vem toda por streaming, né? A partir do momento que vem por streaming, com as emissoras que a gente escolher, ela tem um armazenamento em nuvem e a inteligência artificial vai Mas antes era na fita? minerar. Antes era na fita? Não, era através de HDs de HD. alta Tá. Não, potência, só pra entender aqui, servidores sabe? muito grandes de cada. Era na fita. É muito. Era na fita mas no- cassete, se ó, entregar sem rebobinar, tem Mas multa. eu vou falar. Em 2010, quando a Tinha Tempo Real fita. começou, era Ah, eu um sei da sisteminha bem precário, É. bem precário. Apanhamos bastante, mas aí fomos evoluindo junto com a tecnologia. Então, a Radar Eleitoral, ela tem esse armazenamento em nuvem e durante esse período ela será minerada essas informações, essas inserções todas de todos os candidatos, junto aos programas eleitorais também, todos eles segmentados por candidato, por partido e coligação. Então vai facilitar muito a vida de muita gente nesse caso, né? Porque Então, o que acontece? Ele consegue trazer não só a separação desses conteúdos, a quantidade de vezes que ele foi veiculado, conforme a distribuição que o TRE faz, esses horários todos, e além disso, uma degravação de tudo que foi falado.
E aí aonde entra aí a ajuda do TRE junto com os escritórios E advocacia? de advocacia especializado no direito eleitoral, que quando tem, na sua grande maioria, usado por esses escritórios, quando tem injúrias, difamações, Trechos. inverdades, a gente disponibiliza isso para o escritório e ele automaticamente entra com uma petição solicitando, através do TRE, direitos de resposta ou até mesmo exclusão do material durante Perda de tempo. a eleição. Perda de lá. tempo e multas e tudo mais. Então, a primeira finalidade da ferramenta, né? Uma das finalidades da ferramenta é atender essa demanda e a outra é a estratégia mesmo para a equipe de marketing. Que é o outro lado que eu posso Que é usar o ela outro também lado pro que ele meu... está acompanhando, o que o candidato adversário está fazendo. Ou os candidatos adversários. Os candidatos, todos os, né? Uhum. Os candidatos que tá participando do pleito. Então, ele fica monitorando ali até mesmo para estratégia, para rebate, para ver o que está sendo falado, e aí entrar com informações que possam contrapor todo aquele material, né? Perfeito. Com isso, doutor Fernando, nós estamos falando que a justiça eleitoral ela precisa ser cada vez mais adaptável, né? Ela precisa estar cada vez mais à frente do tempo, porque quando a gente olha para um radar eleitoral, para a IA da vida, isso não para nunca. Como é que é essa estrutura lá dentro? Nós estamos 79 municípios. Aqui no estado, são... Isso. Acho que são 79 79 municípios no 79. estado. Nós temos gente para tudo isso, nós temos estrutura para tudo isso, porque são 79 eleições, 79 histórias, né? Não sei quantos candidatos envolvidos nisso aí. A justiça, além de estar à frente, ela precisa estar atuante em todos os municípios. Como é que é a estrutura? Nós É um desafio, né, Fernando? nós temos, sem nenhuma dúvida, estrutura para entregar um processo eleitoral rápido, que seja transparente, seguro, sem nenhuma dúvida. O desafio da justiça eleitoral, na verdade, é conseguir, porque, veja, a justiça, ela, nas eleições, é um pouco diferente. Normalmente, o juiz ele só age quando ele é provocado, né, pelas partes por um caráter de uma questão substitutiva, né? O Estado só interfere nas relações entre você e a Ana se vocês não se acertarem. Se vocês se acertarem, o Estado, eu não tenho nada a ver com Nem isso. aparece. Da forma como vocês quiserem, está bom. Na campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral ela tem autorização legal para agir de uma maneira mais proativa, no sentido de fiscalizar de fato, todo esse processo, sobretudo referente à propaganda. E por que isso? Porque existem valores maiores que a Constituição busca preservar. Entre eles, a igualdade de armas entre os candidatos, né? Porque existe uma disparidade muito grande, né, doutor Fernando? Existe naturalmente, né? E é por isso que existem várias normas ali, por exemplo, quando a gente vai tratar de condutas vedadas para agentes públicos. Agora nós estamos num processo que existem várias condutas que já quem está no mandato e vai, por exemplo, concorrer a algum outro cargo, não pode praticar. Comparecer em obra pública, fazer transferências de recurso. Tudo isso porque com a finalidade da gente tentar de alguma maneira, e eu acho que não é possível, porque quem está já num cargo naturalmente tem mais visibilidade. Mas a legislação prevê algumas questões que a gente busca sempre empregar ali e garantir um pouco de igualdade entre todos os candidatos que vão participar. Então, a ação da Justiça Eleitoral nessa circunstância ela é mais proativa. O nosso desafio de fato, conseguir em tempo recorde, o mais rápido possível, identificar essas fake news, deepfakes e imediatamente dar a resposta. Como eu falei antes, não vejo ainda no mundo uma possibilidade da gente conseguir antever, impedir, mas que, ainda que assim seja, a gente possa agir da forma mais rápida possível e, num momento já reativo, agir de uma maneira bastante rígida e, como eu falei, inclusive caçando registro e diploma, se assim for necessário. Para conseguir manter a ordem, né? Para conseguir manter... aí falando sobre isso, né, só para a gente concluir esse assunto, doutor Fernando, as eleições, a campanha, ela me lembra muito, eu posso comparar isso a uma corrida
do Ironman, por exemplo, que tem regras, tem objetivos, eu preciso ter algumas obrigações, ela é de longo de duração, você precisa ser consciente no que você está fazendo, se você sair de forma errada, você já não chega. Não chega, então assim, é mais ou menos isso, é uma corrida, né? É isso, porque eu acho que assim, as pessoas, a comparação, ela, apesar de estarmos em mundos diferentes, mas ela tem muita similaridade. Quando você se prepara, né, tem muito tempo, às vezes anos, para fazer um Ironman. E as pessoas que vão se candidatar também estão, né, buscando isso há muito tempo. Quando você chega na hora do embate e você descumpre regras, ou você de repente sai muito forte e não tem fôlego para chegar, de alguma maneira vai dar errado. Então, eu acho que o que você falou é estratégias. Estratégias de cumprimento de regras, estratégias de emprego de recursos na medida do que é possível e do que é legal e do que é necessário, para que você possa chegar lá no final, no dia da eleição, e ter condição aí de ser votado sem o risco de depois sofrer alguma consequência alguma penalidade, alguma coisa assim. Por ter infringido as regras durante a competição. Mas é uma corrida, né? É uma corrida. Muito estratégica. Vamos lá. Eu gostaria de receber aqui junto ao nosso podcast com negócios, doutor Alexandre Ávalo. Por favor, doutor. Agora melhorou, hein? Pessoal, pegou, aumentou o nível, aumentou a responsabilidade da Justiça Eleitoral, hein? Seja bem-vindo, doutor. Nós estamos falando aqui justamente, o senhor chegou, nós estamos falando sobre eleições com estratégia na era da informação. Em meu nome de Jean de Barros, seja bem-vindo ao podcast Com Negócio. É um prazer ter o senhor aqui. Nós já falamos... Podemos falar o que nós falamos dele, doutor Fernando? Não podemos falar, né? Não, só no making off. Só no making off. Essa informação. Que o senhor anda trabalhando demais, viajando demais, né? Tá precisando de férias. Cheguei agora. Então, não, estamos sabendo. E já para aproveitar que o doutor chegou, o doutor Alexandre trouxe pra gente já no nosso break, eu ia falar break news, não, breakfast, né? Breakfast. Break food. Nós somos aqui patrocinados pelo Zezo, na mentira, lá pelo bacana, Tomás Lanches. Para quem não conhece, o Tomás Lanches é o melhor esfirra do Brasil, considerado pelo Sul Mato Grossense. E você que não é Sul Mato Grossense, normalmente a gente pega você no aeroporto e já leva lá pro Tomás, já pra você já conhecer o Tomás já de cara. Então, obrigado. Maravilhoso, né? Bom, enfim, né? Já conhece lá, não preciso falar. Ana talvez um pouco mais nova que a gente, não vai lembrar muito do Tomás, do Zezo. Lembrando disso. Obrigado, Zezo. Obrigado, Tomás Lanches. Obrigado também à Água de Coco Bizzi, que também está aqui conosco no nosso podcast Com Negócio, e a todos os nossos patrocinadores que estão aqui na tela. Doutor Alexandre Ávalo, advogado, especialista em direito eleitoral, advogado, consultor jurídico, procurador-geral de Campo Grande, especialista em demandas estratégicas, mestre em Direito pela UFMS, pós-graduado em Direito Processual, Constitucional e Tributário. Oficialmente, seja bem-vindo agora. Muito obrigado, Jean. Agradeço estar aqui com vocês. Perto de dois amigos aqui, doutor Fernando Cury, doutora Ana Paula. E o seu podcast, a gente acompanha ele aí, porque ele está acontecendo bastante. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês, poder debater um tema tão novo, assim, tão importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Era da informação e principalmente da desinformação, né, doutor Alexandre? E aí é exatamente isso que a gente está falando aqui. Obrigado de novo pela sua presença. E nós estávamos justamente dizendo e falando desses desafios, o quanto é desafiador para todos nós que estamos envolvidos diretamente no pleito eleitoral, essa informação e essa desinformação. O que o senhor acha disso? Primeiro, eu penso que essas trincheiras cibernéticas que nós temos desde 2014, elas são sempre um grande desafio, né? O TSE chegou a trazer o FBI já para cá, pro Brasil, para tentar... Porque é um fenômeno muito... em 2016, né? O Fernando vai ser melhor. Me deu até medo agora. Então. Não, a gente tem, inclusive, parcerias e todas as eleições a gente trabalha com organismos internacionais. É verdadeiro isso. É verdadeiro. É um desafio realmente. Então é uma ação comum mundial. Porque isso é um problema mundial, não é só nosso. Só que o brasileiro tem um pouco mais de criatividade. De ousadia. País inovador, criativo. Eles são mais eficientes. Não, pra você ter uma ideia, Jean, agora vamos falar de um assunto agora do mês passado. A Google
informou que depois da última resolução que o TSE publicou, que ele termina o preenchimento de vários requisitos por parte das plataformas digitais e também de responsabilidade quando não preenche os requisitos, a Google decidiu que ela não vai permitir anúncios políticos na sua base, nem no Google Ads. Mas não é que ela não vai cumprir. Olha que interessante. Ela disse, eu não vou querer. Mas ela deixa... O que ela perde com isso? Na última eleição, foram mais de 178 milhões, segundo a Folha de São Paulo lá, que eles arrecadaram de recursos de publicidade na internet. Eles não estão falando pro TSE que eles não vão cumprir. Eles estão falando que eles não vão publicar para não ter que cumprir, que é muito complexo para eles isso. Dá mais trabalho, entendeu? Ou seja, eles estão abrindo... agora, Não, mas espera só um pouquinho. Eles estão abrindo mão de uma verba, ou seja, eu não quero esse cliente... Porque o Brasil tá muito complicado. Porque vai me dar mais dor de cabeça depois ter que corrigir, que é o que o doutor Fernando estava falando aqui, que é cumprir as regras depois, Ana. É isso mesmo. Caraca! Olha, pra vocês verem a complexidade que é... O Brasil precisa ser estudado o tema e nisso também há um componente político, porque essas big techs elas têm um pouco de dificuldade de serem controladas. E isso, para elas, é um tanto quanto assim, afrontador. Elas, na minha visão errado, elas acham que elas em prol da informação, da liberdade... elas têm que ter uma carta branca para, enfim, divulgarem o que quiserem. E a justiça brasileira tem sido bastante firme nesse sentido. Inclusive, essa responsabilização da resolução do TSE esse ano foi algo muito questionado, porque eles acham que eles não podem ser responsabilizados, enfim. E aí existe essa queda de braço aí entre as big techs e o próprio governo brasileiro. Eu tenho até uma informação interessante. Como a Radar Eleitoral está sendo lançada dia 17, foi lançado dia 17 agora de junho, no final de semana nós fizemos uma ação estratégica que é um teaser para gerar essa expectativa toda do lançamento, e nós já fomos barrados com a propaganda. Justamente porque ela usa alguns termos de eleição. Qual foi o provedor? Na Meta. Então, para você ver como eles estão atentos. Ela já voltou, a empresa que a gente está trabalhando já tem essa expertise. Mas eles já estão ligados, Mas eles já estão bem atentos. Você percebe que, assim, pelo pouco... Era um teaser, assim, de 10 segundos, que usou muito superficialmente a conteúdo eleição, e já fomos barrados. Já voltou, já está no ar novamente, mas já fomos barrados. Ou seja, conteúdo político, eles estão atentos, né? Estão atentos. É o que o doutor Alexandre falou. Acredito que tem conteúdo político, o algoritmo ele já vem, faz o rastreamento, né? Já barra e fala, corrige, senão não... Não, e é aquela coisa, ele faz além, né? Ainda que já esteja correta dentro das regras, mas eles já preferem limitar, né? E depois retorna esse é um desafio, com ela sabia, Ana? das regras. A gente também não errar a mão e impedir que a informação chegue ao eleitor. Esse é um desafio. Qual que é o limite, né? Esse difícil, né? limite precisa ser ajustado em algoritmos mesmo, porque qual que é a grande finalidade da campanha eleitoral? É você fazer com que a informação chegue ao eleitor para que ele possa, com base naquelas informações, eleger qual é aquela pessoa que melhor representa os interesses da sociedade em que ele vive. Quando a gente também dá um passo além e começa a restringir tanto que essa informação não chega, a gente também está, em linhas gerais, impedindo a formação do livre convencimento direcionado ao voto do eleitor, né? Então, esse também é um desafio que a Justiça Eleitoral precisa se preocupar. Precisamos impedir, desinformação? Precisamos, mas a gente também não pode fazer com que as informações não cheguem livre para o eleitor formar a convicção dele. E que elas cheguem de forma real, né? Adequada. Por exemplo, a deepfake traz informações que não existem para eles, né? E isso sim tinha que ser barrado, a meu ver, né? Mas hoje a legislação determina o seguinte: no caso de deepfake, vai ter que informar que aquilo é um deepfake, que aquilo é uma construção virtual, aquela imagem não é daquela pessoa, aquela voz não é daquela pessoa. Essa obrigação existe. Mas eles permitem que chegue essa informação de deepfake, entende? A informação chega, está informado, mas não necessariamente ela é percebida, né? Eles ainda não têm essa capacidade. Aquilo que a gente estava falando, o reativo depois, o da fake news, por exemplo, aí trazendo para fake news,
Depois que ela... Ah, mas eu derrubo ela, depois de 1 hora ela é excluída. Mas depois de 1 hora, que é o que a gente tá falando agora há pouco, né, doutor Fernando? Aí depois de 1 hora... Ela já tomou a proporção da comunicação, cagila, né? Aí fica muito... quase que impossível de segurar. com certeza. E... Até porque, gente, desculpa, Ana, mas até porque nós estamos falando aqui de várias formas e ferramentas, mas quando cai, por exemplo, no WhatsApp, como é que a gente proíbe isso? Que é um outro mundo o WhatsApp, né? Nós estamos falando aqui o Google, a Meta, enfim, essa turma aí derruba, segura, tira do ar. Mas e o WhatsApp? Mas eu acho que lá o escritório, né, doutor Alexandre, Como é que pode funciona falar isso, sobre doutor isso. Alexandre? Nas últimas eleições, o TRE teve uma ação o TRS do Brasil, né? E o TSE muito contundente em relação à conversa do WhatsApp. O WhatsApp também é uma rede social, né? Uma rede social privada. Né? Grupos, então pessoas que estavam espalhando fake news por grupos foram multadas individualmente, mesmo sem ser candidatos, nem vinculados a candidaturas. Não, isso é importante, então. Isso eu não aconteceu sabia, cara. Só por estar repassando aquela informação, eles também são Ou responsáveis. seja, eu pego aquela informação. Vamos lá, vamos dar um exemplo, doutor, por favor. Você pegou uma informação de um WhatsApp da família, por exemplo, e distribui para o WhatsApp do trabalho. A informação, ela pode... Mandei por vários grupos. Vários grupos. Tá lá, o seu número. Então, com a identificação do seu número, é possível que você seja multado se for espalhando fake news. Sensacional. Ainda que você não tenha feito A Justiça Eleitoral ela teve um progresso na interpretação disso. Antes, quando a Justiça Eleitoral se deparava com esses casos de mensagem no WhatsApp, tudo ia falar assim, isso é uma relação privada entre pessoas que estão se comunicando, a Justiça Eleitoral não tem que se meter nisso. Mas as coisas foram tomando uma proporção gigantesca, que aí se progrediu para isso que o doutor Alexandre está dizendo. Falou assim, olha, ainda que seja em rede privada, ainda que seja em grupo de família, grupo de trabalho, isso pode gerar uma repercussão a ponto de você causar danos ao processo eleitoral, à paridade de armas, à legitimidade das informações, e por isso passou então a intervir, aplicando multa, inclusive, como ele falou, em pessoas que nem sequer estão ligadas aí ao processo eleitoral. Porque dava impressão, justamente isso, que o WhatsApp era terra de ninguém, né? Ou seja, eu posso fazer e compartilhar, e a gente até hoje recebe vídeos, você fala, não é possível que a pessoa acredita num negócio desse, bombardeado né? com informações, né? Com a rapidez imensa, né? E a proporção que ela isso toma. E aí, falando sobre as importâncias dessas ferramentas, doutor Alexandre, nós falamos sobre isso agora há pouco, vou perguntar para o senhor também. Qual a importância dessas ferramentas que ajudam o pleito eleitoral e também, como é que eu falo assim, atrapalham, né? Como é que a gente trata isso hoje? Como que o escritório de advocacia hoje trata isso? Tem uma equipe específica para isso? É uma atuação cada vez maior, né? Uma dedicação cada vez maior, porque cada vez mais essas ferramentas estão muito mais rápidas e tomam proporções gigantescas, como nós falamos. As ferramentas, né? Você veja que uma evolução, né? Você tinha o rádio e a TV, que eram as únicas ferramentas. A gente estava tão tranquilo com essa... Não é você, né? Você não é dessa época, só eu e o Fernando. Já falamos sobre isso aqui. E essas ferramentas continuam e outras vieram agregando, né? E aumentando ainda. Tinha um trabalho que a Ana Paula fazia muito bem, faz muito bem, de 2014, por exemplo, que é um trabalho de clipping, que é de monitoramento das informações, né? E isso é um trabalho fundamental para quem está à frente... Tá na frente do pleito no jurídico, por exemplo, porque é o subsídio que o jurídico precisa para demonstrar em tempo quase real. Prova, né, doutor? Exatamente. Em tempo quase real, porque, e a Justiça Eleitoral exige a comprovação. Na época, por meio de CD-ROOM, né, aquelas coisinhas redondas, prateadas, físico que não existem mais. Ainda, né? Era físico ainda. Que as crianças nem sabem o que é. Bem, porque ainda tinha o disquete antes, né? Tá bom, vamos falar do CD-ROOM. Época do disquete eu já... Ele insiste, Alexandre, nós somos praticamente da mesma idade, ele ainda insiste que a gente... 486. Tá no mesmo patamar. Mas hoje, então, nós temos aquele enfrentamento daquelas ferramentas e outras. Eu acho que elas são úteis, sim, se bem utilizadas, são importantes. A grande questão, como falei para você, a trincheira cibernética da internet, ela deixa as pessoas no anonimato, é diferente. A TV e o rádio é um veículo controlado, concessão pública, tudo controlado. Agora, você pega a Big Tech, que tem a base lá nos Estados Unidos. Sabe lá onde, né? Brasil. Né? Então, eu sou só uma Big Tech. Então, mais ou menos, esse freio contrapeso que é difícil hoje você tem como enfrentar. Mas o trabalho de monitoramento e conhecimento das informações em tempo real ajuda muito para minimizar no tempo a falsa informação propagando. Mas o que a gente estava dizendo aqui agora, vocês disseram, você consegue tirar depois de 1 hora, de um dia, 24 horas, a informação já pulverizou, né? Mas é importante, a meu ver, sim. E essas regras, né, que mudam o tempo todo,
Aonde que a gente pode buscar isso, doutor Fernando, a atualização das regras? Porque a todo momento a gente tem algumas atualizações. Isso pode, aquilo não pode, ou deixou de poder, ou ganhou na justiça. Qual é a base? Onde eu posso buscar isso? Os escritórios que estão trabalhando com isso, e acho que os candidatos devem também, até porque para vários candidatos, principalmente interior aí, não tem grandes assessorias jurídicas. Eu acho que o candidato precisa ter esse interesse. Eu acho que a grande maioria não tem, né? Se a gente for pegar no número de candidatos. O que eu acho que oriento é os candidatos entrarem no site do Tribunal Superior Eleitoral e imprimirem todas as resoluções que tratam desse tema. Tem resolução que trata dos ilícitos eleitorais, que essa também é uma novidade desse ano, né? Que traz ali várias disposições, inclusive essa evolução que a Justiça Eleitoral deu para reconhecer como abuso a utilização indevida, o uso indevido dos meios de comunicação. Hoje você pode ser cassado pelo uso indevido dos meios de comunicação. Nós temos sobre propaganda eleitoral, sobre a utilização de inteligência artificial, quais são os requisitos que você tem. Então está tudo disciplinado nas resoluções. Um mundo de informações. Mundo de informação. Eu acho que o candidato, para se colocar aí, minimamente precisa conhecer essas regras, lê-las, né, e seguir aí na forma como está sendo determinado. Ô, Ana, a radar eleitoral, ela está disponível só para o candidato? Como é que só para esclarecer isso? Até pegando o gancho numa fala do Dr. Fernando e do Alexandre, antes nós monitorávamos apenas rádio e TV, né, que nós entregávamos, que era essa veiculação que é oficial do TRE, né, que essa é pública. No CD-ROM. Até então. Não, no ano foi, depois já foi transferência digital, né, doutor Alexandre? O Mário tá rindo coisas lá, foram, você sabe que tiveram anos de eleições que era esse CD e que, assim, o escritório, muitas das vezes, deixava por os últimos minutos a entrega desse material, né, que é exigida pelo TRE nesse tempo aí curto. E tinha que sair correndo já na porta do TRE, junto com o advogado e o material físico e tal, para entregar. Então, assim, né? Eram vários DVDs, não era só um, tinha que ser vários gravados. Então, assim, hoje já mudou muito. É o que eu falo, a tecnologia está aí para ser usada, né? Desde que bem usada, é excelente. Então, hoje, depois desse software que a Tempo Real desenvolveu, que é a Radar Eleitoral, a gente vai monitorar também as redes sociais, a busca de palavras-chave nas redes sociais. Então, como que vai funcionar? O candidato que contratou o nosso trabalho, ele pode acompanhar não só as informações dele, né, de tudo que está sendo falado em perfis que ele desconhece, apesar de aberto, perfis que ele desconhece, mas também está monitorando os adversários, tudo que o adversário está fazendo. Até falando sobre o que o doutor Fernando falou, muitos dos pré-candidatos já começam a fazer um trabalho agora, né? Ainda que não pode ser feito muita coisa antes, né, desse período oficial. Então, a Radar Eleitoral, ela já está atuando desde já. Apesar de não estar monitorando as rádios e TVs ainda, mas rede social sim. Então, é muito importante esse trabalho justamente para estar detectando se essas informações que os pré-candidatos estão fazendo são oficiais, se pode, se não pode, o que eles estão fazendo, monitorando todas essas informações. Isso é importante, Jean, pelo seguinte, nessa campanha principalmente. A pré-campanha, você não pode fazer muita coisa, mas você pode fazer muita coisa sabendo utilizar a legislação, pode fazer muita coisa que você não pode depois. Então, os candidatos às vezes se preocupam apenas com a campanha depois do registro. Mas a pré-campanha é importante para ele se tornar conhecido, para ele chegar nos pontos onde podem votar nele, podem conhecê-lo, a plataforma dele, tudo mais, o que ele pensa. Ele só não pode pedir voto. Por outro lado, a pré-campanha também tem que tomar o devido cuidado. Depois dos últimos pleitos aí, houve casos de cassação, de pleito de Senado, discussão sobre isso, sobre os gastos na pré-campanha. Eu costumo dizer que atualmente eles têm que fazer os candidatos devem fazer uma espécie de compliance de pré-campanha, uma prestação de contas internas, um controle do que está gastando, caso seja questionado, né?
Porque você é uma não... outra, O caso do Moro é um caso aí exemplar disso, né? Porque a acusação que se fez contra o Moro é que ele se colocou como pré-candidato a presidente da República. E aí, com base nisso, ele teve um gasto muito superior, enfim. E aí, ao final, ele deixa de sair presidente e sai para o Senado. E aí fizeram exatamente essa acusação de que ele teria se valido dessa condição de pré-candidato a presidente, que é um cargo com muito mais visibilidade e um possibilidade de gasto muito maior, para, na realidade, ter ali vantagens com relação aos demais candidatos para o Senado, né? E aí, mas no final das contas, acabou que o TSE disse que não. Mas ele foi acusado disso, teve que passar aí por um processo todo eleitoral que se questionava isso, né? Teve outro caso também da senadora do Mato Grosso. Sim, a Selma, né? Selma, que ela foi Essa foi cassada. Foi cassada, Exatamente. após ser eleita. Por conta do que ela fez na pré-candidatura. Porque é o seguinte, na pré-campanha, salvo engano, ela gastou mais de 70% do valor que ela gastou na campanha. Isso. Então, com custos diversos aí, principalmente de internet. Só que ela não tinha devido acompanhamento. Foi uma disparidade entre esse período e o período da campanha. Entenderam que aí houve um abuso nos gastos, sem prestação de contas. Que na pré-campanha não é obrigado a prestar contas. Isso. Então você tem que guardar a razoabilidade, o equilíbrio nos custos. E não pode se tornar uma campanha em termos de investimento antes de estar registrada. Então, e nesse caso aí, foi claramente uma campanha por conta do... Ela usou as ferramentas, tá tudo certo, tá dentro do jogo, mas aí uma questão... Com gastos excessivos. Abusou no poder econômico. Um assunto que não está no tema, mas eu preciso trazer aqui para o tema, é algo que me incomoda muito. Eu tenho como orgulho do nosso Brasil um negócio chamado urna eletrônica. E eu escuto de muita gente que a urna é isso, a urna é aquilo, não sei o quê, enfim. Eu queria saber de vocês o que vocês acham da nossa urna eletrônica. Com quem que eu tô sozinho nisso, não tô? Porque eu acho que a urna eletrônica é uma referência para o mundo, no meu entendimento. A justiça eleitoral brasileira é uma referência para o mundo. Não é? É. Porque os falando brasileiros são muito besteira aqui. criativos e a justiça também tem que ser caminhar, se aperfeiçoando Não, a rápido urna possível. Assim, aquele formato urna, é interessante isso. Eu, em 96, vou entregar minha idade, primeiro ano de faculdade, eu era estagiário do TRE. Na 35ª zona eleitoral. E aí, o meu trabalho como estagiário, um deles era treinar as pessoas a aprenderem a usar urna naquele período. Porque foi naquele lapso temporal que tinha... Foi ali, 96. 96. Eu não lembro dessa. Então, mas ali, você tem que pensar, o hardware, vamos dizer assim, a forma, a caixa urna... O design... É o mesmo. Mas a tecnologia embarcada hoje é outra. Então, sempre que eu vejo um questionamento, eu também tenho orgulho da nossa urna eletrônica, eu tento ler, tento compreender, mas, sinceramente, até hoje nada me convenceu a cogitar o que se fala sobre a urna, né? Então, Ou isso, sobre a justiça, enfim. isso decorre da polarização que a gente vive, né? Essa polarização muito excessiva de dois lados, ela é reducionista do debate. Quanto mais polarizado você tá, você reduz o debate. Então, hoje, se você afirmar um candidato que você, de um lado que você gosta, falar, ó, esse cara errou nisso, você vira o outro lado, e vice-versa. Hoje ninguém tem direito a ponderar, ter opiniões mais... Vamos entender, não posso opção. entender, eu preciso ter algo definido. Não, calma, primeiro que a urna, no meu entendimento, de novo, vou repetir, eu tenho orgulho, nós tivemos o privilégio de morar 2 anos fora do Brasil e a gente conversava com várias pessoas lá, a urna é uma referência, o Brasil é uma referência de rapidez, antes do final do... Terminou o horário da eleição, dos votos. Antes do final do dia, nós sabemos, o negócio ali claro, Analisando as objetivo, contagens. rápido. Então, isso é uma evolução. E aí eu fico meio questionando essa questão do porquê que fica talvez seja isso, doutor Alexandre, essa polarização aí, essa Excessiva. excessiva, As pessoas de acabam não enxergando. radicalismo, né? Eu preciso ser A, ou precisa ser B, enfim. E nós precisamos trabalhar no meio termo, né? No meio de tudo isso. Doutor... Eu como juiz do TRE, né, auxiliar do TRE, da presidência do TRE, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à segurança e integridade da nossa urna eletrônica. A gente tem um processo que ele já iniciou
São inúmeras etapas, se eu não me engano, são 7 etapas de segurança, de convalidação de todo o processo eleitoral da urna eletrônica. A gente teve agora, em maio, o processo de teste de integridade, então toda a Justiça Eleitoral já fez essa análise da integridade das urnas. A gente participa, vários outros atores envolvido no processo eleitoral nessa verificação, né? Então participa o Exército, participa dessa verificação, a Polícia Federal, todos os partidos são chamados para fazerem os testes de verificação das urnas e acompanharem. A gente faz ali antes das eleições também testes por amostragem, a gente faz um sorteio, né, por amostragem de determinadas urnas. Às vezes a urna já está lá em Paranhos, por exemplo. A Polícia Rodoviária Federal nos auxilia, vai lá, busca a urna lá em Paranhos, traz aqui para o teste de integridade, na presença convidamos todos os partidos políticos, enfim, coligações, federações. Então, assim, são várias etapas de proteção, né, e de teste de integridade. E, além disso, nós temos acho que a grande vantagem, né, da urna não ter acesso à internet, isso tudo é feito na parte pós também, né, todas as urnas emitem ali o boletim de urna, onde se verifica voto de cada candidato, que os partidos podem, cada representante ali que é indicado pelo partido, que está ali naquela sessão eleitoral, recebe, né, se quiser, pode levar um boletim de urna para depois poder fazer a conferência. Então, assim, são inúmeras etapas. Eu concordo com o que o doutor Alexandre disse. Essas fake news, que eu não consigo taxar de outra maneira a respeito da urna eletrônica, são fruto de uma polarização inconcebível para mim a respeito de debate de todos os temas hoje no Brasil, né? E eu acho que esse é mais um exemplo de que a gente tenta sempre buscar nos outros uma justificativa para os nossos fracassos. Então, quem perde a eleição, o problema não é ele, é a urna. Esse é o problema. Na eleição que eu ganho, a urna funciona. Na eleição que eu perco, a urna não funciona. Mas, enfim. Ana, você pode falar. Era mais ou menos isso? Era isso. Eu concordo. Mais uma vez, a tecnologia reinando, né, no nosso meio. E com certeza o TRE tem capacidade e eficiência para a transparência desse pleito todo, né? Aproveitando que você está com a palavra, vamos para a mensagem final. Eu gostaria que você deixasse aqui a mensagem final da Tempo Real, da nova ferramenta, enfim, da oportunidade que é a Radar Eleitoral. Sua mensagem final para quem está assistindo ou ouvindo o nosso podcast com negócio. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer ao Mato Grosso do Sul, né, por aqui ter estabelecido minha família, a minha empresa. É daqui que está vindo esse novo produto desafiador, porém que está me trazendo uma satisfação muito grande de saber que a gente tem a capacidade, né, de desenvolver uma ferramenta como essa. Não foi fácil. Que não foi fácil. Você, como meu mentor, aproveito já para dizer, né, que estou muito satisfeita com a nossa mentoria, que foi quem me clareou muitas das vezes. A gente tem sempre estar buscando esse conhecimento, essa troca, que eu acho que é muito importante. Então... essa vontade de chutar o balde toda vez, muitas né? às vezes, né? Mais até das vezes do que até mesmo... Mas é isso que nos move, né? É o desafio, é a perseverança, é acreditar que a gente é capaz, né? Então, eu estou, assim, muito satisfeita. Eu imagino aí que a gente vai conseguir conquistar mais uma vez esse espaço e fortalecer aí a credibilidade, né? Doutor Alexandre é meu cliente, espero que seja novamente, né, doutor Alexandre? E eu imagino não trouxe o contrato? Que né? Tem desconto ao vivo? Não, ali Tem depois, desconto ao vivo? aqui depois da saída aqui, vamos ficar que eu já vou passar uma rasteira ali, ele não sai dali, né? Então, assim, a Radar Eleitoral, mais uma vez, vem para contribuir com toda essa transparência, com toda a qualidade desse trabalho que o TRE faz. E lembrando que com essa inovação a gente vai conseguir atender a todo o Brasil, a todos os municípios
do Brasil. Espero que a gente possa, mais uma vez, ter muita eficiência e qualidade, que é algo que eu preservo e acredito muito aí nesse nosso trabalho. E vamos para cima. Vamos. Obrigado pela sua presença aqui. Daqui a pouco eu Eu faço o que agradeço encerramento pela geral. oportunidade. Doutor Alexandre, na sua posição, no seu olhar, com a sua experiência, precisava fazer, antes da sua consideração final, uma última pergunta. O que esperar das eleições de 2024? Sua visão, né? E a sua conclusão do nosso podcast. Bom, acho que da eleição de 2024, eu posso te dizer, nós temos mais de 5 mil municípios, né? Então, 5.600 e alguma coisa. 5.500 municípios. Então, você imagina... 200 mil eleitores ou eleitoras. Mais de 200 milhões, né? Não, 200 milhões não. 200 cidades, mais de... somente será realizada nas cidades com mais de 200... Aqui somente com cidades turno, acima de 200. A primeira etapa. O segundo turno. Segundo turno. Segundo turno. Mas o primeiro turno são nos 5.600 municípios. Então, é um desafio muito grande. A Justiça Eleitoral está muito preparada. Nós que atuamos com o eleitoral temos que nos preparar. É interessante que a legislação no Brasil, quando você fala de Código Penal existe, o Código de Processo Civil existe, o Código Eleitoral existe, mas eu tenho um plexo de outras legislações que concomitantemente, simultaneamente ao Código são aplicadas. Legislação sobre propaganda, sobre contas, sobre a própria eleição. Além disso, as resoluções, que são muitas resoluções, né? Então, a cada 2 anos, elas são publicadas novamente e você tem que atualizar com o que se tem. Então, essa teia legislativa é um desafio para o advogado, para o julgador, né? E aí entra a tecnologia. E quando a Ana me contou do projeto dela, eu achei muito interessante, porque Tempo Real já era um projeto bem bacana que refletia a necessidade. Ela falou agora dos CDs, que entregavam nos últimos minutos, às vezes, mas a gente tinha 24 horas entre sair a propaganda, preparar um recurso, um processo, protocolar esse processo. Nossa. E nas outras 24 horas o juiz decidia, então era muito rápido mesmo. E depois outro recurso e assim por diante. Mas tem uma neurocientista chamada, eu falei isso para a Ana quando ela veio falar comigo, chamada Suzana Herculano, que ela tem um grupo de neurociência nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte: hoje, para os cientistas, inteligência não é mais capacidade. Inteligência é significado de flexibilidade comportamental. Quem tem flexibilidade comportamental tem inteligência. Então, quando a Ana se propõe a criar uma nova plataforma, um radar eleitoral, ela está entendendo que os tempos mudam. São outros. Isso é um sinal de inteligência, porque a flexibilidade comportamental te faz estar sempre se atualizando e bem posicionado, né? É o preparo e a oportunidade, né? Você tem que estar ali preparado para ter as oportunidades. Até os futuros clientes vão entender o que a Radar pode fazer futuramente, vamos dizer assim. Não é imediato. Tudo é um trabalho de plantar, né? Só um gancho. Quando a gente fala do CD, agora, olha só, a capacidade da ferramenta. Não, vamos lá, capacidade da ferramenta. Hoje eu não vou precisar fazer mais nada. Tudo é tecnologia que vai fazer. Como que vai funcionar? Eu vendo a licença e o escritório de advocacia que estiver usando, ali já vai estar todas as informações. Ele já consegue baixar, fazer o download do vídeo, do áudio, a degravação. Eu já não preciso fazer mais nada. A tecnologia vai estar fazendo tudo isso na tua mão. Então, é tudo muito rápido. A propaganda passou, ele já consegue detectar ali a possibilidade de talvez um recurso por alguma circunstância, alguma situação. E tá tudo na mão dele. Não precisa mais de mim, de me acionar para fazer o que a gente fazia com material humano, de degravar, de gravar, de fazer a degravação em texto, de gravar o material físico. Ganha-se algumas horas aí nessa brincadeira. Muito eficiente, né? Mensagem final, doutor. A mensagem que eu deixo primeiro parabenizar pelo seu podcast, né? Obrigado. Eu acho que é muito legal ver um sul-mato-grossense se colocando aí, né? Não sei se você é natural do Mato Grosso do Sul. Total. Então, e aqui eu tô com sul-mato-grossenses, fico muito orgulhoso disso, né? É um período que o debate aumenta muito. Eu, por exemplo, tô indo hoje para Brasília para participar de um evento eleitoral, quinta de outro. Então, o Brasil inteiro tá aí focado nesse período de preparação. E eu vejo um podcast nosso com pessoas como o Dr. Fernando Cury, que é um amigo de longa data, que eu admiro muito o trabalho, estudo, enfim, a atividade, o exercício da judicatura sempre à frente do seu tempo. Ana Paula com a Tempo Real, que foi fundamental o trabalho de todos, não do nosso, mas de todos os escritórios de advocacia que atuavam em campanhas majoritárias nos últimos 10 anos, né? Então, campanhas de 2012, 14, 18, 20, 22, enfim.
Então, e agora lançando uma nova ferramenta, eu diria que é uma plataforma, né? Plataforma. Uma nova plataforma. Radar eleitoral. E é interessante que ela me explicou, o radar ela vai ter uma visão mais 360 da coisa, né? Não só focada num ponto. Então, acho isso muito importante. Mas você não pode falar, Ana, que tá tudo pronto, não precisa mais de você, que daí o pessoal vai querer fazer um contrato mais barato. Você fala... Mas olha, por incrível que pareça, doutor Alexandre, essa aí tá uma vantagem, viu? Essa também é uma vantagem. Você fala assim, E ó, trazendo a plataforma, isso permite para qualquer tamanho de candidatura. O valor se tornou muito mais acessível. Isso é Né? verdade. Como a gente Verdade. não tem. Isso é Não, verdade, com isso é verdade, certeza. isso é verdade, Qualquer isso é verdade. tamanho, é o que o doutor Fernando estava falando. Claro. Que muitos não têm a oportunidade de ter um escritório voltado para o direito eleitoral e também uma ferramenta como essa. Mas no meu caso, agora isso vai ser possível. Viu? Precisa encerrar. Mais alguma coisa, doutor? só isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Desejo muito sucesso no podcast. Conta com a gente quando precisar. Para nós. Vamos lá, doutor Fernando, suas palavras finais, encerramento. Primeiro de agradecimento e de parabenização por esse espaço aí tão democrático que você tem feito e proporcionado para a sociedade sul-mato-grossense. E a mensagem que a Justiça Eleitoral deixa é no sentido de, para os candidatos, que participem de uma eleição transparente, informativa, propositiva, busquem chegar às suas ideias, fazer chegar às suas ideias ao eleitor de uma maneira limpa, e conseguir os votos efetivamente por isso. E para aqueles que eventualmente vão tentar de alguma maneira desobedecer as regras, eu não tenho dúvida nenhuma que a Justiça Eleitoral vai se valer de toda a legislação para impor as consequências mais drásticas, como uma forma da gente buscar valorizar quem cumpre as normas. Perfeito. Esse foi mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação e gestão de negócios. Hoje, mais do que nunca, falando de informação. O tema desse nosso podcast é Eleições com Estratégia na Era da Informação. Em meu nome de Jean de Barros, quero agradecer a presença da Ana Paula, minha amiga, minha parceira de negócios. Agradecer a presença do doutor Alexandre, que chegou correndo aí, chegou de São Paulo diretamente aqui para o nosso podcast. Obrigado pela presença, doutor Alexandre Ávalo. Agradecer a presença do doutor Fernando Cury, meu amigo e juiz auxiliar da presidência do TRE. Doutor Alexandre Ávalo, especialista em direito eleitoral. E a Ana, que, como já foi falado aqui, fundadora da Tempo Real e agora lançando o Radar Eleitoral. E para você, se você quiser mais informações sobre o Radar Eleitoral, clique 1 e tenha desconto aqui no Café com Negócio, no podcast. Fala que você viu aqui, ouviu aqui. Preço especial para junho, Preço especial promocional aqui de lançamento. Podia falar isso? Pode, não, né? vamos Pode? lá, Cuidado, hein? pode, vamos lá. Então clica o Disque 1, lembra do negócio? Disque 1. Qualquer coisa eu mando a Disque conta para 2. você. Não quer saber. Só encerrar mesmo, gente. Obrigado. E esse foi mais um, então, podcast com negócio, diretamente aqui da Talks Podcasts Inteligentes. Um abraço a todos e até a próxima semana.